a igreja. A igreja amada do Senhor, nossos irmãos também conectados pelo canal, que esteja abrindo o Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, no capítulo 1. Aleluia. Graças a Deus. Quantos abriram a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Amém. Mateus, Marcos, Lucas, logo após João. No capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 12. Somente o versículo 12. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Acabei que eu li o 13 também, mas vamos lá. A igreja pode se assentar. Glorifica o nome do Senhor, se assim desejar. Irmãos, quando Jesus ele aparece no cenário, o povo estava em morte, em falência espiritual. E cumprindo a profecia de Ezequiel 37, o Senhor lhe aparece no cenário para trazer vida, para vivificar aquelas pessoas na presença dele. E houve uma rejeição da parte, quando ele diz: vim para os que eram meu, mas os meus não me receberam. No versículo 11 diz: veio para os que era seu, e os seus não o receberam, porque Jesus, ele descende da tribo de Judá. Ele se fez carne, ele habitou no meio de nós. Não veio 100% homem, 100% Deus, como muitos falam, porque a palavra é clara, ele se despiu da sua glória e se fez menor do que os anjos. A única maneira do Senhor pagar o meu pecado carnal era na carne. Amém? Por isso ele sempre clamava ao Pai: Pai, bem sei que tu me ouves. Amém? Mas quando Jesus ele morre, ele ressuscita, ele é assunto aos céus, nós vamos ver o Pai e vamos ver o Filho. Onde, pastor? Quando a palavra mostra que eles iam apedrejar Estevão, a palavra fala que antes que eles apedrejassem Estevão, ele olha para os céus e diz: vejo os céus abertos e o Senhor à destra do Pai. Ele está vendo Cristo e ele está vendo o Pai. E quem ficou conosco? O Espírito Santo de Deus. E o que é o Espírito Santo de Deus? Uma força? Não. É a pessoa de Deus manifesta nas nossas vidas. Amém? E o povo estava com a ausência do Espírito Santo de Deus quando Jesus ele aparece no cenário. O povo ele não tinha a presença de Deus na vida deles. E o que avançou foi a enfermidade. O que avançou foi a cegueira espiritual. O que avançou, amados irmãos, foi uma paralisia na vida espiritual daquele povo, fazendo com que o inimigo avançasse. Esse período de silêncio demorou por 400 anos. E esses 400 anos a qual o Senhor ficou em silêncio, imagina a quantidade de pessoas que baixaram ao inferno. Mas não porque Deus quis dessa maneira. Mas houve uma rejeição, ainda desde lá do tempo da lei, quando se profetizava a vinda de Cristo. E se você for pegar Isaías, no capítulo 54, ele vai dizer assim: canta alegremente, ó estéril. Essa estéril que ele está falando, é a nação de Israel, é o povo dele. E esse povo não estava frutificando. Ele fala: canta alegremente, pois você será alegre, mãe de filhos. Ou seja, você vai frutificar. E ele vai dizer: por um pequeno instante te deixei, com grande ira me afastei de ti. Ou seja, o povo, ele pecou contra Deus de uma tal maneira, se distanciou de Deus de uma tal maneira, que ele suscitou a ira do Senhor, de uma maneira terrível, de maneira que se Deus não se afastasse, Deus destruía todo mundo. Então ele falou: com um pequeno instante te deixei, com grande ira me afastei de ti, mas, ele fala no futuro, com amor eterno te atrairei a mim.
Ele estava falando da pessoa de Jesus, que viria lá na frente, com toda a graça, com toda a misericórdia. E Jesus, ele vem e começa a realizar alguns milagres no meio do povo. E esses milagres foi proposital, cada um deles, para retratar a condição a qual o povo se achava naquele momento. Nós vamos ver que o primeiro milagre que Jesus operou foi a água feita vinho. E nós já pregamos sobre isso aqui. E nós sabemos, amados irmãos, que ali tem profecia e muita coisa. Nós sabemos que todo lugar havia um cântaro, havia um jarro, amém? Era muito comum no meio daquele povo. Mas quando o vinho ele acaba, que vão até Maria, ela fala, fazei tudo o que ele mandar. E foi necessário que o povo fosse até Maria, para que Maria direcionasse aquilo para Cristo, como se ela dissesse, olha, eu sou uma escolhida do Senhor, eu sou uma serva do Senhor, mas o Senhor é Ele. É Ele que veio salvar, é Ele que veio operar. Então fazei tudo o que Ele mandar. Eu sou um instrumento, eu estou aqui como instrumento, mas fazei o que Ele mandar, aleluia. E o que aconteceu? Jesus ele fala, olha, pegai 6 talhas de pedras. Por que não pegou os vasos? Por que ele pegou talha? E por que ele pegou 6 talhas? Não pegou 5? Por que não pegou 7? Porque quando vamos em Gênesis, o homem foi feito num dia. Deu um branco aqui, mas qual foi o dia que o homem foi criado? 6º dia. Então nós vemos que ali ele colocou o número do homem, 6. Mas por que ele manda pegar talha, não vaso? Se o vaso simboliza o homem. Quando nós vamos em Jeremias, no capítulo 18, ele vai falar, Jeremias, desce a casa do olheiro, e o olheiro está fazendo um vaso, e o vaso se quebra, ele torna a fazer, ele fala, está vendo, Jeremias, este vaso que está na mão do olheiro é o meu povo, e eu sou olheiro, e eu quebro e torno a fazê-lo. Então ele podia pegar o vaso, que também simboliza o homem, mas ele não pega o vaso, ele fala, pega as talhas de pedra, porque a palavra fala que haveria endurecimento no coração do povo, mas que quando Jesus viesse, ele tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne. Aqueles corações que estavam pedrificados, ele fala, pega as talhas, ele pega as talhas de pedra, e ele manda colocar o que naquela talha? Ele manda colocar água. Nós sabemos que água na Bíblia é o que? A palavra. O Senhor falou de pregar o Evangelho, prega a palavra, e o Espírito, aleluia, que está sobre a palavra, ele convence da justiça, do juízo e do pecado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no momento em que o homem, com o coração endurecido, né, essa é a minha religião, vou morrer assim, eu sou católico, vou morrer católico, eu sou espírita, vou morrer espírita, eu sou ateu, vou morrer ateu, eu sou da Assembleia, vou morrer na Assembleia, eu sou batista, vou morrer na Batista, essa dureza de coração, essa razão, quando o homem deixa isso cair por terra, e ele se permite ouvir Deus, a palavra entra, e quando a palavra entrou nas talhas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aquela água, ela foi transformada em sangue. A partir do momento que a palavra do Senhor, ela entra em qualquer coração duro, e ele crê, o Senhor lava com o seu sangue de todo o pecado. E quando dá o mestre Sala, ele fala, olha, estranho, esse vinho está muito bom, esse vinho está maravilhoso. Geralmente as pessoas colocam o vinho ruim, o vinho bom no início, né? E o ruim coloca no final, que o povo já está meio alegre. O Senhor fez o contrário, você deixou o melhor vinho para o final. É porque a sua vida, quando Jesus entra, ela não vai se comparar com a vida anterior, porque a glória da segunda casa é infinitamente maior do que a primeira. Então quando Jesus aparece no cenário, ele vem primeiramente para quebrar a dureza do coração. Ele vem quebrar a dureza do coração do homem. E você vai ver que depois o Senhor vai realizar vários milagres. O cego Bartimeu, por exemplo, é bem conhecido. Yeshua ben Davi, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que queres que eu faça? Que tu veja. Eles estavam com cegueira espiritual. Porque quando você não tem a palavra, você não tem o Espírito, você vai enxergar na razão e nunca vai enxergar na revelação. Por exemplo, quem tem o Espírito Santo de Deus, né, o mar pode estar na frente dele, mas ele sabe que o Senhor abriu uma vez e vai abrir de novo. Ele tem visão espiritual. Ele não anda por vista, ele anda por fé. E se a sua vida for de glória em glória, será de fé. Se for de fé em fé, ela vai ser de glória em glória. Você vai ver, vai viver os milagres do Senhor. Mas aquele povo não tinha o Espírito Santo com eles. E automaticamente estavam cegos espiritualmente. A cegueira foi tão grande que eles negaram Jesus.
Mas a visão daquele cego se abre. E você vai ver que quando o cego Bartimeu é curado, você vai ver que tem um outro cego que também é curado. Mas o Senhor, com a cura do segundo cego, Ele quer ilustrar como que Ele abre a visão espiritual. E como foi o segundo cego? Ele não fez igual o cego Bartimeu, veja. Ele fez um processo diferente, mas esse processo diferente foi para mostrar como que ele abriu também do cego Bartimeu. A palavra fala que ele cospe sobre o chão. E é uma coisa que parece não ser, né, legal, higiênico. As pessoas olham, Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou na cara do homem. Se ele fizesse isso, as pessoas falariam, que nojo, não é isso? Mas tem profecia. E não é pouca profecia. Porque a palavra do Senhor vai dizer, lá em Gênesis, que o homem foi feito do quê? Do pó. A palavra do Senhor para algumas pessoas é algo que não é puro. Nós vivemos um momento hoje em que as coisas puras se tornaram sujas e as sujas se tornaram puras. É ou não é? Então, se você for falar de igreja, for falar de família, for falar de princípios, for falar do Espírito Santo de Deus, de transformação de vida, para as pessoas é algo impuro. O que sai da boca daquele que é santo se tornou impuro, se tornou sujo para as pessoas. Mas é exatamente aquilo que muitos pensam que é sujo, exatamente o que vai abrir tua visão espiritual. Então, quando Jesus ele cospe no pó, ele está dizendo que o que sai da boca dele sobre a vida do homem, aleluia, abre a sua visão espiritual. E quando o homem abre, Jesus passa, fala o que vejo. Alguns pastores dizem que Jesus curou aquele homem de 2 vezes. Não, basta um toque do Senhor para a sua vida mudar. O que vejo? Vejo homens como árvore. E depois Jesus passa a mão de novo, o que vê? Agora eu vejo os homens normal. É que a primeira coisa, as pessoas vêm para a igreja, e a primeira coisa que elas querem é um carro, é uma casa, é uma esposa, é o marido, é a cura, é Deus resolver o problema físico daquela pessoa. Mas nesta cura deste homem, o que o Senhor quer mostrar é que primeiramente Ele vai abrir a tua visão espiritual. Primeiramente Ele vai cuidar do espiritual. Eu vejo o homem como árvores. Como Deus nos vê? O Salmo 1 diz que se nós seguirmos a palavra do Senhor, se nós não andarmos segundo o conselho do ímpio, vamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Isaías fala que nós seremos como carvalho de justiça, como a faia e como a murta. Ezequiel 15 diz que assim como a madeira é inútil, assim também é o homem. Nos comparando como árvores. Jesus se apresenta como árvore da vida lá no Éden. Então Ele abre a visão espiritual. Você vê que tem pessoas paralíticas. E o Senhor cura a paralisia, pessoas que não estão caminhando, elas não têm força para caminhar, elas estão deficientes espiritualmente. Aquele povo estava dessa maneira, não conseguia caminhar, e o Senhor toca, aquele homem caminha, aleluia. Você vê que tem pessoas com a mão mirrada, não trabalhava na obra, aleluia, e a partir de Cristo começou uma obra a ser feita, o ID de Jesus, pessoas começaram a trabalhar, aleluia. Havia pessoas corcunda, uma mulher corcunda, porque não era o homem, porque a mulher é símbolo da igreja, e ela carregava o peso de seus pecados, que Jesus vem e fala, mulher, endireita-se, ou seja, eu tiro o pecado do teu ombro. Você vê ali Lázaro que estava morto. Senhor, já cheira mal, já faz? Senhor, já cheira mal, já faz? Quanto tempo Deus ficou em silêncio? 400 anos, cada dia para 100 anos. Aquele povo estava morto, mas pela palavra do Senhor sai para fora. Aquele homem saiu para fora. Cada milagre, aleluia, mostrando o que Jesus veio fazer. Então de repente o teu coração está endurecido. Você que entrou nessa noite, às vezes você que está na igreja, você que está carregando uma Bíblia, você que está vindo muitas das vezes por vir, você que está vindo com uma tradição, por um costume. Jesus está falando que Ele está voltando, que os sinais estão aí, que temos que nos consertar, que temos que nos encurvar, mas o coração está duro. Aquele hino da harpa, né? De surdo eu me fiz, converter-me não quis. A gente às vezes ignora o que o Senhor está falando. Então aquele mudo que o Senhor curou, foi aquele que não conseguiu ouvir a palavra do Senhor. Mas o Senhor curou. O surdo,
E ele cura também o mudo, é aquele que já não fala mais de Jesus, carrega o título de crente, carrega uma Bíblia, mas não fala de Jesus no trabalho, não fala na escola, não fala para o amigo, não fala para o parente, não faz uma visita. Então olha o que Jesus veio fazer. E tem pessoas dentro da igreja, porque todos esses milagres aconteceu com o povo de Deus. Todos esses milagres foram feitos por aqueles que eram chamados pelo nome do Senhor, mas que estavam com o coração duro, estavam em cegueira espiritual, não ouvia a palavra do Senhor, não falava da palavra do Senhor, estava em paralisia espiritual, estava em morte espiritual. Mas muitas pessoas se encontram desta mesma maneira, olhando para a sua vida lá atrás e olhando hoje, são infrutíferas, estão mortas espiritualmente. Mas Jesus está voltando, e Ele não vai voltar para quem é lâmpada apagada, Ele vai voltar para quem é lâmpada acesa. E lâmpada acesa é aquele que tem o Espírito. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus, é porque você morreu para as coisas dessa terra. E se você com Cristo morreu, com Ele também você ressuscitou. E se você ressuscitou, tu está inserido em Colossenses capítulo 3. Está escrito o que, pastor? Se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de cima, não as coisas que são da terra. Se eu só vivo com o celular, com a televisão, com as coisas dessa terra, eu não tenho tempo de oração, de leitura, de busca, eu não me dedico a fazer a obra do Senhor. Você está morto, você está cego, você está em falência espiritual, ou a mesma já foi decretada. Mas o Deus que ressuscita está aqui nessa noite, aleluia. E tem pessoas que o coração já está duro. E o que Jesus quer fazer hoje? Ele está dando uma ordem. Coloca água, essa água, nessa talha de pedra. Esse coração que endureceu, que petrificou, que não quer me ouvir, mas enxerta a água, coloca a minha palavra neste coração. Que se ele ouvir, se ela ouvir, não importa o que fez, o grau de pecado que mergulhou, eu vou lavá-lo com o meu sangue. Tá, Senhor, eu quero que a tua palavra entre. O meu coração está duro, mas eu quero ouvir essa palavra. Eu quero voltar a ser o que eu era, aleluia. A tua visão espiritual ela vai abrir. A consequência da palavra entrar, a consequência do coração de pedra se transformar num coração de carne, aleluia. A consequência é que a tua visão espiritual ela vai se abrir. A consequência é que o peso do pecado te faz uma igreja corcunda. Ela vai sair dos teus ombros, porque o fardo do Senhor é leve, o jugo dele é suave. A consequência é que você já não aguentava mais ouvir. Colocava um louvor, colocava uma palavra, aquilo que você gostava tanto, aquilo que você amava tanto, agora te faz mal, agora te incomoda, você não quer mais, tu dá um jeito de tirar. Então, queridos, esse tampão vai ser tirado do teu ouvido, e você vai voltar a ouvir a voz do Senhor, você vai voltar a ouvir os louvores, você vai voltar a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você sabe, uma pessoa que é surda e muda, você sabe por que ela é muda também? Porque se ela não escutar a palavra, ela não vai pronunciar. O ser humano é papagaio, ele ouve para aprender. Então se ele não ouve, ele não vai falar. Então automaticamente a pessoa que está surda para as coisas de Deus, ela não vai falar das coisas de Deus. Mas uma vez que o teu ouvido se abrir para as coisas de Deus, aleluia, tu vai voltar a falar da grandeza de Deus, tu vai voltar a falar de Jesus, tu vai voltar a falar que Ele está voltando, aleluia, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele é o caminho, que Ele restaura, que Ele vivifica, aleluia. Oh, abaixo, mirenda, lá subirenda, né, benais. Oh, aleluia. E você não caminha mais, teus pés estão presos. Não tem ninguém que me jogue no tanque. Quando ele é agitado, ele vai, levanta, toma a tua cama e anda. Tu vai voltar a caminhar, aleluia. As tuas mãos que estavam paradas, tu não fazia mais nada na obra. O Senhor vai falar, estica a mão e ela vai voltar. E você vai voltar a trabalhar, aleluia. Vai voltar. Você vai ressuscitar espiritualmente. Então havia dureza de coração, havia cegueira espiritual,
Havia pessoas famintas. Amós 8:11 diz: fome e sede não de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Havia pessoas ali corcunda. Havia pessoas surdas, mudas, cegas. E Jesus, ele veio dando desde o alimento a cura para todas essas enfermidades. E mesmo as pessoas vendo, algumas curadas, algumas libertas, algumas transformadas, ainda assim, muitas dessas pessoas só iam atrás de Jesus por conta do pão que perece. Com Jesus ele atravessa para outra banda do Mar da Galileia, e uma multidão atravessa também de barco, e quando Jesus vê aquela multidão, ele fala: vocês só vêm a mim por causa do pão que perece. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele pode sim, falando fisicamente falando, Jesus pode curar um cego, ele pode curar um coxo, ele pode curar um aleijado, ele pode curar um leproso, ele pode fazer um paralítico andar, ele pode fazer até um morto ressuscitar. Dentro dessa igreja, com o culto acontecendo, já aconteceu de 2 pessoas morrerem e o Senhor ressuscitar aqui dentro. Então ele pode fazer isso. Ele pode. Mas a palavra fala que ele curou 10 cegos, e 1 seguiu ele, 9 não seguiu. Então 9, ao morrer, foram para o inferno com a pele limpa. Amém, queridos? A palavra do Senhor me manda pregar as flores, mas ela me manda pregar os cravos também. Manda pregar um Deus de amor, de cura, mas um Deus de justiça e de fogo consumidor. Ele chega para mudar o quadro. E mesmo as pessoas vendo tudo isso, algumas pessoas Jesus falava, você já viu por que isso está na Bíblia? Algumas ele falava: a tua fé te curou. Mas a outras ele falava: a tua fé te salvou. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Quando ele fala para a mulher: estica a mão, ele fala: a tua fé te curou. Mas quando ele fala da mulher do fluxo de sangue, ele fala: a tua fé te salvou. Mas ambas foram curadas. Mas aquele falou: a tua fé te curou. Ela recebeu o benefício da cura, mas não seguiria Jesus como Senhor. Mas aquele falou: a tua fé te salvou. Ela recebeu o benefício da cura e seria eternamente grata servindo ao Senhor. Então pessoas vêm para a igreja, recebem uma bênção, recebem uma cura, uma porta aberta, ela vê a ação de Deus, mas não se entrega a Deus. Qual é a diferença, pastor, de ver a ação de Deus e se entregar a Deus? Quando você vê a ação de Deus, tu continua com a mesma vida torta que você tinha, mas quando você, aleluia, é grato pelo agir de Deus, pelo mover de Deus e quer servir a Deus, tu muda a tua vida. Porque a gratidão ao Senhor vai fazer com que você não queira mais entristecê-lo. E você vai tirar tudo que tem entre você e Ele. Porque naquele momento Ele vai passar a ser para você o que há de mais valor, o que há de mais importância. Então recebeu a bênção, eu vou embora. Eu não preciso mais do Senhor. Eu tenho Ele no meu coração. Eu dou até a paz do Senhor. Eu até de vez em quando ouço um hino. Até de vez em quando eu vou para a igreja. Mas o Senhor não está no controle da sua vida, do seu coração. Então, com a bênção que você recebeu, se permanecer do mesmo jeito, o resultado ele vai ser o pior possível. E haverá muito mais rigor para aquele que conheceu do que para aquele que não conhece. É impossível de uma pessoa dessa dizer no dia do juízo: eu não tive uma experiência com o Senhor. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Qual é a fé que você quer ter nessa noite? A fé que te cura ou a fé que te salva? Eu quero a fé que me salva, irmãos. Porque se eu tiver a fé que me salva, além de curado, eu vou ser salvo. Mas se eu tiver a fé que me cura, Ele vai te curar. Por que o Senhor mandou Jeremias profetizar 40 anos no deserto? Se Ele falou assim: vou te mandar um povo que não vai te ouvir. Ele repete: vou te mandar um povo de dura cerviz, eles não vão te ouvir. O que fez um homem profetizar 40 anos e ninguém ouviu ele? Por que o Senhor fez isso? Ele só profetizou 40 anos ali em nome do Senhor, Jeremias, por um motivo, só um único motivo. Para quando aquele povo estiver no dia do juízo, eles não vão poder dizer para o Senhor que eles não foram avisados. A gente não sabe, ele fala: chama Jeremias, vem cá. Lembra desse aqui?
Ele ficou 40 anos falando para vocês mudar. 40 anos. Eu mandei ele sabendo que vocês não iam ouvir. Mas eu mandei porque ia ter esse juízo. E nesse juízo eu quero que vocês olhem bem para ele. Aqueles que vocês botaram no cepo, aqueles que vocês botaram no calabouço, aqueles que vocês tentaram matar, esse aqui. Esse eu mandei para profetizar, vocês não ouviram. As pessoas têm uma visão totalmente errada de Deus. A sociedade hoje moderna, ela quer colocar Deus como um carrasco. Esse Deus não existe, que mata as pessoas, que manda para o inferno. Irmãos, você é inteligente. Não deixa o diabo te colocar como uma pessoa que não tem entendimento, porque você tem, porque você é criatura de Deus. Ele te deu a capacidade de raciocinar. Eu perdi 2 irmãos, de maneira trágica e terrível. E o meu pai falava para mim, falava para meus irmãos, olha, se você seguir esse caminho, tu vai morrer, o teu fim é um caixão. Sai dessas amizades, não anda por esse caminho. E quando aquilo tentou me pegar, o meu pai falou assim, abre o teu olho, isso não é caminho para você ouvir meu pai. Mas os meus 2 irmãos não ouviram meu pai. E meus 2 irmãos foram assassinados de maneira terrível. Terrível. O meu primeiro irmão teve quase todos os ossos do seu corpo quebrado. Ele foi torturado por 3 dias. Ele tomou 5 tiros. Um no braço, outro no outro braço, um na perna, outro na outra perna. O último foi na cabeça, mas antes moeram ele. O segundo morreu com 22 facadas e as 2 facas ficaram presas no pescoço. Aí você vai dizer que foi meu pai que matou eles? Foi a minha mãe que matou eles? Não, foi a escolha deles. E o que Deus está falando para mim, para você que tem um abismo, é que tem um buraco, que se você não mudar a direção da tua vida, você vai cair lá dentro. E esse buraco chama-se pecado. E que Jesus veio fazer é te livrar do pecado, é te dar uma alternativa, é te mostrar um caminho de salvação. Aonde você pode continuar indo ao shopping, você pode continuar indo no cinema ver um bom filme, você pode continuar indo na praia com a sua família, fazendo uma viagem, mas você vai reconhecer que tem um Deus, tu vai colocar Ele na frente, você vai incluir a oração, a busca na tua vida, porque você vai reconhecer que na cruz do Calvário Ele pagou o preço do pecado. Mas Ele pagou o preço do pecado de quem? De quem crê no sacrifício. Se você não crê no sacrifício, não adianta. Mas mesmo Jesus operando tudo isso, no final, aquele povo que comeu pães e peixes que Ele multiplicou, aquele povo que tomou o vinho que Ele transformou, 9 dos 10 leprosos, muitos do que foram curados, perante o pátio de Pilatos, disse, crucificam. Ele veio para os seus, Ele operou no meio dos seus, Ele curou no meio dos seus, Ele ressuscitou no meio dos seus. E os seus não receberam, dizendo, mata Ele. Eu não sou mais leproso, não preciso mais dele. Eu não tenho mais a mão mirrada, não preciso mais dele. Eu já não estou mais com fome, Ele transformou pães e peixes. Eu não preciso mais dele, já resolveu o meu problema. Mas Jesus, Ele não veio para transformar pães e peixes, para multiplicar. Ele não veio para transformar água em vinho. Ele veio para pagar a tua dívida que tu tem com o diabo. E não há uma pessoa na terra, presta bem atenção, não há uma pessoa na terra que não tem essa dívida com o diabo. Quem já mentiu aqui, levante a mão. Quem já xingou palavrão? Quem já sentiu ciúme, inveja? Quem já fez coisa errada? Fala eu. Ponto. De quem é a mentira? Tem até um pai. De quem é? A inveja também é dele? O ciúme é dele? A prostituição é dele? A avareza é dele? Os vícios é dele? Então,
Aí Jesus vem avisando, não faz isso, foge dos pensamentos viciosos, não fala a palavra torpe, não fornica, não adultera. Ele vem falando isso. Deus é muito rígido, se eu servir o Senhor não vou poder mentir, se eu servir o Senhor não vou poder fazer isso. Ei, você pode fazer tudo, Ele só está te dando um alerta, se fizer, vai ter um preço. Mas é o Senhor que está colocando o preço? Não. Quem está colocando o preço é o dono da mercadoria. Quem é o dono? Quem é o dono do pecado? E se você falou hoje aqui, eu errei, tu usou o produto do diabo, tu usou a criação dele. E não adianta você dar o seu carro, não adianta você dar a sua casa, não adianta você dar o seu salário, não adianta. Ele determinou um preço, ele falou assim, se esse povo que o Senhor criou, usar o que é meu, eu quero a alma deles. Aí Jesus vem e fala assim, olha, cuidado, quer pecar? O salário do pecado é a morte. Ou seja, o diabo vai te dar o pecado, mas ele vai te cobrar. Qual é? É a morte, mas a morte eterna. Lá onde o diabo mora, lá no lago de fogo e enxofre, lá que é a segunda morte. Por que o inferno é inferno? Porque Deus é luz e Deus não está lá, então lá não tem luz. Deus é paz, Ele não está lá, então lá não tem paz. Deus é amor, lá não tem amor. Deus é graça, lá não tem graça. Amém? Lá não tem, é um lugar onde Deus não está. É lá que o diabo vive, é lá que a pessoa vai viver, porque é devedor das trevas, é devedor do diabo. Aí Jesus ele vem e fala, vem cá, o que é aí? Não, me deve, a tua criação me deve. Jesus fala, o salário é a morte, vai fazer, o salário é a morte, mas olha, o diabo te cobra para você usar o que é dele, mas o meu dom gratuito é a vida eterna, eu te limpo, eu te purifico, eu te lavo. Mas como que o Senhor vai fazer isso? Porque eu me fiz carne, fui lá na cruz do Calvário e derramei o meu sangue no lugar daquele que devia. Se você crê, eu vou lá e pego a cédula na mão do diabo, arranco da mão dele e rasgo. Fala, ele não deve mais nada. Então Jesus veio para quebrantar o coração de pedra. Ele veio para abrir visão espiritual. Ele veio para tirar a paralisia espiritual. Ele veio para fazer você um trabalhador na obra quando Ele cura a mão. Ele veio para fazer você caminhar. Ele vem para te ressuscitar espiritualmente. Ele veio para tirar a condenação do diabo dos teus ombros. E o que o povo faz? Rejeita. Quem acha que esse povo cometeu loucura, diga amém. Quanto tempo tem que tu não ora? Quanto tempo tem que tu não lê a Bíblia? Quanto tempo tem que você não congrega? Quanto tempo tem que tu não abre a boca para falar do amor de Cristo para uma pessoa? Será que você também não está rejeitando como esse povo rejeitou? Se ao término desse culto perguntar para você, você quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, qual vai ser a sua reação? Você vai continuar sentado na cadeira ou você vai se levantar aqui na frente e vai entregar a vida para Jesus? Pastor, mas tudo isso parece ser loucura, e se for verdade? Tudo isso parece ser uma utopia, e se não for? Porque a história já comprova que Jesus existiu. A história já comprova que Ele ressuscitou. Você quer ver uma coisa escandalosa e terrível de acreditar? É que antes que houvesse chuva na terra, a 52 quilômetros de onde tinha o mar, em cima de uma montanha, eles contam uma história louca de que o homem ouviu uma voz, e a voz era de Deus, e Deus fala para aquele homem numa montanha, a 52 quilômetros de uma praia, constrói uma embarcação que ele nunca tinha visto o que era embarcação, de 130 metros de comprimento, de 50 metros de largura, e de 30 metros de altura, numa montanha. E diz depois, que veio um dilúvio, tanta água que cobriu a montanha mais alta da terra. Aí essa embarcação boiou por 7 meses, porque choveu por 40 dias, levou 7 meses para a água baixar, e depois matou toda a raça humana, por conta do pecado, e essa arca pousou em algum lugar, e esses homens que estavam ali dentro, procriaram a terra de novo. Não é loucura? É ou não é? Quem acha que é loucura de verdade, diga amém. Loucura, né?
Mas essa mesma arca foi encontrada no lugar que a Bíblia diz que ela repousou, no Monte de Ararat. Ela foi encontrada em 2009 e foi feita expedição dentro dela. Então essa loucura aconteceu. Quer ver outra loucura? É que Deus arrancou um povo que estava escravo no Egito, e depois apareceu o Mar Vermelho, que existe até hoje, e Deus mandou Moisés tocar, o mar se abriu e o povo passou a seco. E depois veio o exército de Faraó atrás. Quando o povo atravessou, Deus mandou que o mar fechasse e matasse os exércitos de Faraó todinho. É loucura, não é? Mas fizeram uma exposição no Mar Vermelho com robôs agora modernos, encontraram as rodas, as carruagens. O que aconteceu com elas? Elas criaram aqueles crustáceos em cima delas. Qual é o nome que diz? Quando a gente coloca embarcação, afunda embarcação para virar coral. Os corais deram em cima das madeiras, das bigas, de tudo, e elas estão em perfeito estado. Encontraram também muitas ossadas. Armaduras que foram ver eram egípcias. Então essa loucura aconteceu. A loucura da cruz também aconteceu. A loucura da ressurreição de Cristo aconteceu. A loucura da volta dele também acontecerá. A loucura, aleluia, do Apocalipse 20, o grande juízo final também acontecerá. E Jesus quer te salvar. Ele quer te libertar disso. Quanto mais o Senhor fala, mais o povo está endurecido. Assim como o povo rejeitou naquele momento, hoje também muitos têm rejeitado o Senhor. Quando você não ora a Deus, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você chega ao ponto de não orar mais ao Senhor, acredite, o controle do teu coração não é mais de Deus. E aqui começa a mensagem, preste bastante atenção nela. Eu afirmo, se você não ora mais, o controle do teu coração não é mais de Deus. É do diabo, e eu provo. O controle do seu coração não é mais de Deus. Por quê? A palavra fala em Gênesis que toda virada da tarde o Senhor descia no Éden e conversava com quem? Com Adão. Traduz para mim, o que é a oração? Conversar com Deus. Amém? E o Senhor descia toda a tarde, na virada da tarde, ele conversava face a face com Adão. Adão, ele dá ouvido à serpente, que lá em Apocalipse capítulo 12 diz, a antiga serpente, chamado diabo, antigo dragão, antiga serpente, né? Chamado dragão, que é o diabo. Então ele dá ouvidos ao diabo, e quando ele dá ouvido ao diabo, que o diabo, que ele peca, a palavra fala que ele foge da presença, e Adão fugiu da presença de Deus e se escondeu. Uma pessoa que ela não ora mais, o pecado tomou conta do coração dela, e o pecado é quem? O pecado é quem? Satanás. Irmãos, entenda bem. Você já viu uma mentira? Você já viu uma mentira se levantar do lugar dela e a mentira vinha assim e bater na porta? Você já viu uma prostituição se levantar e bater na porta? Você já viu um vício levantar? O vício, não é o viciado, não, o vício levantar e vir ali e bater na porta? Mas a palavra fala para Caim, Caim, o pecado jaz à sua porta. Amém? Então eu quero que você fale com o maior fôlego que você tem na tua garganta. O pecado é quem? Satanás. A mentira bate na porta sim, o vício bate na porta sim, o pecado bate na porta, na pessoa de Satanás, como o Espírito Santo de Deus também bate na porta do nosso coração, como o Senhor Jesus bate na porta do nosso coração, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Um bate para trazer vida, o outro bate para trazer morte. Então quando você deixa de dar ouvidos àquele que traz vida, e abre a porta para aquele que traz morte, a primeira coisa que você vai fazer é deixar de ter contato com Deus. E o contato que o crente tem com Deus não é quando ele ouve louvor.
O contato que o crente tem com Deus não é quando ele carrega uma Bíblia debaixo do braço. O contato que o crente tem com Deus é quando ele se prostra ante ao seu Senhor e conversa com Ele. Se você não ora, o controle do teu coração já está dominado por Satanás. E muitas pessoas, presta bem atenção. Nilo, presta atenção nisso que eu vou lhe falar. As pessoas, elas desanimam de orar, porque elas dobram o joelho, ora. Muitos fazem assim, dobra o joelho, né, diante do Senhor, pede perdão, se humilha. E como não consegue, às vezes, ficar com o joelho, às vezes uma ferida, às vezes a idade, ela já se humilhou, ela senta e começa a conversar com Deus, ela conversa por horas, Deus não fala uma palavra. E a pessoa às vezes desanima. Mas você precisa entender uma coisa. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você abre a Bíblia, Deus fala com você. Entendeu? Então a Bíblia faz parte da conversa. Amém? Você, quando quer falar com Deus, tu dobra o joelho e fala, Ele está te ouvindo. Agora, quando Ele quer falar com você, você abre a palavra, Ele vai te direcionar certinho, Ele vai te dando, aleluia, porque Deus fala pela sua palavra. Mas eu não estou orando, eu não estou falando com Deus, eu também não estou ouvindo Deus, porque quem não ora não lê Bíblia. Mas uma coisa eu garanto para você: todos os dias, como Ele descia para falar com Adão, Ele desce para falar com você. Você pode estar escondido de Deus, fugindo de Deus, não falando com Deus. Mas assim como Ele foi atrás de Adão, hoje Ele veio atrás de você e está aqui falando e você está ouvindo. Porque o pecado afasta o homem de Deus. Eu não estou orando, não estou lendo Bíblia, não estou buscando, o pecado te afasta de Deus. Mas o pecado não tem poder de afastar Deus de você. Por isso Ele veio te resgatar. Mas Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Eu quero que você entenda o que está escrito aqui. Ele veio para os seus. Quem rejeitou o Senhor não foi outros povos, foi o povo dele. Veio para os que eram, não diz Ele veio para os judeus, não, Ele veio para os que eram seus. Se você pegar um crente, que ele está meio barro, meio tijolo, já não está caminhando, já não está mais orando, já não está mais buscando, tu vai tentar falar com ele, não, eu sei, Deus está aqui, eu estou no caminho, ele não vai ter paciência com você não. Mas eu desafio você agora, eu desafio qualquer um aqui dentro, acabar o culto, não ir embora. Eu vou sair com você e nós vamos rodar essas ruas. Eu garanto para você que o primeiro bar que eu entrar, eu vou achar meia dúzia de pessoas que vai me dar ouvidos dentro do bar. Eu desafio você. Você quer ver isso? A gente sai daqui, a gente vai entrar dentro de um bar que estiver aberto. Eu vou entrar e falar assim: eu sou um servo do Senhor e vim aqui trazer as novas do Senhor. Quem quer ouvir? Você vai ver que está uma meia dúzia ali dentro daquele bar que vai levantar a mão. Quem crê, diga amém. Mas quem aceitou Jesus, quem foi batizado, não quer ler Bíblia, não quer orar, não quer vir para a igreja, não quer congregar, ele veio para os seus. Você se tornou dele quando você levantou a mão. Você se tornou dele quando aceitou Jesus. Você se tornou dele ali quando se batizou. Mas agora você não quer mais ele. Vamos para a igreja, eu estou cansado. Vamos para a igreja, eu não tenho tempo. Mas teve tempo para o seu celular? Teve tempo para ver o jogo? Teve tempo para ver a luta? Liga para o teu patrão e diz que você não tem tempo para ir trabalhar. Se você que é empregado ligar para o teu patrão e falar para ele que você não tem tempo para trabalhar, ele vai aceitar de boa e vai continuar te pagando salário, não é? Não, tem certeza? Ele vai fazer o que para você? Se você é militar e você liga para o comandante do teu batalhão e fala: comandante, eu não vou mais não porque eu não tenho tempo para servir. O que vai acontecer com você? Cana.
Liga lá para o Detran e fala assim: eu não tenho mais tempo, nem dinheiro para pagar o IPVA do meu carro, mas vou continuar rodando. Você parar, no que vai acontecer com o teu carro? Então tudo vai ter uma punição, sim ou não? Mas com Deus você pode fazer o que quiser. Na igreja pode fazer o que quiser. Não vai ter consequência nenhuma. Peguei um carro potente para vender. Fui lá em São Paulo, meu irmão, deixa eu dar uma volta aí. Falei, pode dar. Foi um carro potente. Aí estava no carro da frente com meu pai, ele passou aquele vulto branco assim, ó. Chegou lá e falei, rapaz, o que tu fez ali? Dei 200. Falei, legal. Ainda bem que tu não morreu. Não teria se matado. Chegou lá em casa 3 multas. 3 multas. Por que ele foi multado? Porque estava escrito a velocidade, ele excedeu. Ele foi punido porque ele excedeu. Deixa eu falar para você. Você pode viver sem o palavrão. Você pode viver sem a mentira. Você pode viver sem o adultério, sem a fornicação. Você pode viver sem essa praga da sensualidade. Você pode viver sem a praga da malandragem. Você pode viver sem o vício. Porque tudo que você precisa para viver chama-se Espírito Santo de Deus. Agora eu vou falar para você uma coisa. Por que a sensualidade? Por que o vício? Por que a mentira? Por que a malandragem? Porque você quer preencher algo. E quando você usa a mentira, ela não preenche, mas ela te dá uma sensação de preenchimento na hora, mas ela não te preenche. Aí você usa a vaidade, e você vai pecando um abismo, chama outro abismo. Mas por que quando você recebe Jesus, estou falando receber Jesus de verdade, não estou falando da boca para fora não, estou falando se converter, cai por terra tudo isso. Tu é satisfeito com a tua casa, tu é satisfeito com o teu corpo, com o teu cabelo, com a tua roupa, tu é satisfeito com o teu salário, porque você tem contentamento, o Espírito Santo ele te preenche. Por isso que a palavra fala que o servo do Senhor ele não murmura. Por isso que o servo do Senhor tudo ele dá graça. O que é a comida hoje? Feijão com farinha, graças a Deus, que bênção! O que é a comida hoje? Picanha, graças a Deus, que bênção, graças a Deus é o mesmo tom. Essa roupa que comprei novinha para te dar, não, graças a Deus, aleluia. Essa roupa que não dá mais em mim, eu estou te dando, mas está direitinho, graças a Deus. É a mesma entonação, é a mesma alegria, ele é verdadeiro. Porque ele tem contentamento. Por que a vaidade cai por terra? Porque a vaidade ela está ligada àquilo que tu vai mostrar para os outros. Você está entendendo? Você pega uma esposa, na sua maioria das vezes, dentro de casa, não se preocupe em fazer o cabelo, não se preocupe em fazer a unha, não se preocupe em botar uma roupinha legal, bonitinha, mas ela vai no casamento, ela vai no 15 anos, ela vai numa festa, vai numa coisa e tal, ela se arruma toda, para quem? Tem até aquela regra, não posso ir com esse mesmo vestido. Ela foi com um casamento lá em Petrópolis, com pessoa totalmente diferente do casamento que ela vai lá em Campo Grande. Ninguém que estava no Campo Grande estava nesse casamento, mas eu não posso usar o mesmo vestido. E o homem, ele conta mentira por quê? Porque ele está na roda de amigo. A amigo vai falar assim, rapaz, eu fui lá pescar, eu peguei um peixe só com anzol. O outro, rapaz, eu também, rapaz, acredite, não tinha anzol, não tinha nada, eu peguei com um saco. A outra, eu peguei um peixe de 2 quilos, eu peguei de 3 quilos. O outro, não, porque eu dava pega com o carro, o outro andava com uma roda só, e eles começam. A mulher, ela quer se engrandecer para a outra com a vaidade, o homem, ele quer se engrandecer com a mentira. Mas onde isso tudo cai por terra? Porque quando se converte, por que a minha vaidade cai por terra? Porque a única avaliação que me interessa é a de Deus. Eu não me importo com o que pensam. Portanto, o meu Deus está satisfeito comigo. Mas se eu não tiver vaidade, eu não arrumo uma varoa. Se eu tiver vaidade, eu não arrumo um varão. Não, quem é servo arruma. Porque no Salmo 139 diz que quando estava sendo entretecido a sua vida, Deus escreveu num livro, está lá o teu varão, a tua varoa. Então a vaidade cai por terra. Ela cai por terra. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho condições de fazer um implante de cabelo. Meu irmão fez. Alguém da família já falou, faz. Já tentaram me dar, eu te dou. Falo, não. Porque com cabelo ou sem cabelo, eu vou ser o Elvis. Com cabelo ou sem cabelo, eu vou ser o Elvis.
Só para você ter uma ideia do que Deus faz. Eu vou provar para você, eu sei que você vai rir, mas mostrar o que Deus faz. Minha esposa, eu sou o quê? Não, fala alto. Ela me acha lindo, acabou. Se ela me acha lindo, para que eu vou gastar 15 mil reais para fazer um cabelo? Eu pego esses 15 mil e gasto 1.000 por ano com ela. Ele está descasado, vamos sair, amor. Acabou, 15 anos de passeio. Jesus é que tem que estar satisfeito comigo. Mas eu vou fazer, eu vou acontecer para a vaidade. Ela é do diabo. Ele está no controle do coração. Eu gosto muito de aviação. Cheguei até a estudar um tempo. Eu amo aviação. E o maior avião de passageiros hoje é o A380. Carrega até 800 passageiros. Tem muito na Emirates. De uma ponta da asa 8, ele tem 80 metros de envergadura. Ele tem 21 metros de altura. Mas quando você entra dentro de um cockpit desse avião, onde fica o piloto, é ruim para ele passar para sentar. Ele não tem um corredor. Ele tem aqui um comando no meio. Ele vai passar por cima, ele vai botar o pé no banco. Já deve ter visto, né, Jefferson? Já viu como é que o piloto entra? Ele vai passar, ele vai descer e vai sentar no cockpit. Ele fica apertadinho. Ele só consegue fazer isso aqui, ó. Ele senta ele e um copiloto. Eu estou falando de um avião que de uma ponta da asa à outra dá 80 metros. E quando o homem senta ali, que você vai filmar a janela, tu vê aquele homem pequenininho. Mas ele consegue controlar aquela máquina gigantesca. Só de combustível, ele pega 21 toneladas, 21 mil quilos de combustível. E o homem entra ali e controla aquela máquina gigante. Coloca que o avião é você. Quem vai controlar essa máquina gigantesca? O Senhor ou o diabo? Quem vai sentar no teu cockpit? Quem vai sentar no teu coração para controlar essa máquina? Hein? Eu vou te ilustrar melhor. Você vai pegar um avião desse. E você entra dentro, a cabine do piloto está aberta. E quando você olha para dentro da cabine do piloto, está o Fernandinho Beiramar, sentado lá dentro. Quem conhece aí, diga amém. E como está aberta, tu fala, Fernandinho, tu pilota avião? Ele, não, mas eu vou pilotar isso aqui. Você fica naquele avião, você sai. Mas se você chegar, tiver o piloto condecorado, lá o piloto está, boa tarde, fica à vontade. Ah, o senhor é o piloto? É o comandante? Sim, sou o comandante, tenho 300 horas de voo nesse avião aqui. Fui treinado pela a Airbus. Puxa vida, tal. Você senta com segurança no banco, sim ou não? Satanás é o beira-mar. O cockpit é o teu coração. O avião é a tua vida. Dependendo de quem pilotar ela, vai colocar abaixo. Dependendo de quem pilotar a tua vida, vai colocar aquele avião abaixo. Quando o avião cai, sobrevive? Quem está no comando do teu coração? Quem está no comando da tua vida? Eu vou repetir, você está orando regularmente? Você está lendo Bíblia regularmente? As coisas do mundo estão te atraindo mais do que as coisas de Deus? Quem está no comando do avião é beira-mar. Quem está no comando da tua vida é o diabo. Ele vai derrubar o avião. Vai derrubar o avião. A probabilidade de eu decolar um avião, pelo que eu já estudei de avião, a probabilidade de eu decolar um avião é de 90%. De eu conseguir decolar um avião. A probabilidade de eu pousar um avião, Jefferson, é de 90%. O avião deu pane, eu vou sentar no cockpit no lugar do piloto. Eu vou entrar em contato com a cabine de comando, porque o rádio do avião ele já está conectado com a cabine de comando, e eu vou dizer Mayday. Eu vou declarar pam pam, estou com problema, e Mayday. Qual é o problema? Qual é o pam pam? O piloto morreu. Quem é você? Eu sou um passageiro. Tenho uma noção básica. Mas eu estou sentado aqui, me coloca um piloto com a torre de comando, o piloto comigo, em contato, eu vou pousar o avião. Vai pousar sim ou não? Agora, já manter aquele avião no alto, sem o auxílio de ninguém. Sair
de um continente para outro continente, a probabilidade de eu bater, de eu derrubar aquele avião é de 300%. Amém? Então, de repente, o beira-mar até decolou o avião aí. Está tudo aparentemente tranquilo. Mas ele não sabe para onde está indo, ele não sabe a altura que tem que ficar, se vai bater de frente com outro avião ou não, se tem uma montanha na frente ou não, ele não sabe, porque ele não sabe ler os aparelhos, ele não sabe ler altímetro, não sabe ler. E ele vai bater aquele avião. O diabo, ele pode até entrar dentro do teu coração, mas quem criou a tua vida foi Deus, é Ele que sabe controlar a tua vida. É Ele que sabe o que é melhor para você. Você não é a imagem do diabo, tu é a imagem de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Como rejeitar o único que sabe pilotar a tua vida? Ele é o único que sabe pilotar a tua vida. Por isso o ser humano está destruído. Casamento destruído, filho destruído, a nação está destruída, o mundo está se destruindo. E vai se destruir. Mas o Deus que criou esse mundo criou outro e vai nos levar para lá. Ah, mas é loucura esse negócio de criar outro mundo. É mesmo? A arca também era uma loucura e Noé fez. Lembrou da arca então? O dilúvio também foi loucura, aconteceu. O mar também foi loucura, mas ele abriu. Jesus ter ressuscitado, loucura, mas ele ressuscitou, está aqui usando a minha boca. A tua vida está destruída. Acidentes em cima de acidentes. Eu falando de lutas, de perdas. Porque quem está no controle vai destruir a tua vida. Compra aquele carro novinho, trabalhou, sai com um carro novinho, zero. Aconteceu com uma pessoa essa semana, né, Jefferson? Vendi um carro para um cliente, carro de 170 mil. O carro não era meu, mas eu vendi para um cliente. Inclusive esse cliente, ele até vem na igreja. Ele parou o carro na porta de casa, né, Jefferson? Eu vou fazer o seguro amanhã, vou fazer amanhã. Carro moderno, 2023. Hoje eles botam um aparelho lá e levam. Roubaram o carro. Se ele soubesse que aquele carro ia ser roubado, ele deixaria lá? Era só ele apertar um botão, Alberto. Um botão, ele mora na Barra da Tijuca, era só apertar um botão, abrir, ele entrava com o carro, mas ele deixou lá a porta. Excesso de? Sabe qual é o problema do ser humano? Sabe, meu amigo Jair? É que o ser humano pensa que vai viver para sempre. É só os outros que morrem. Mas você compra aquele carro novinho, novo, zero. Você cuida do carro. Vem um menino, 15 anos de idade, acha que sabe dirigir. Perdeu, sai! Leva o carro. A polícia vai atrás dele, raspa o carro no poste, raspa na parede, raspa no ônibus, raspa aquela coisa toda, tal. A polícia recuperei teu carro. Quando tu chega lá, o carro está todo arrebentado, porque alguém pensava que sabia dirigir. O diabo tem dirigido a vida de pessoa. A pessoa está toda arranhada, está toda alenhada, está toda arrebentada. Porque o diabo não sabe dirigir o ser humano, porque o ser humano não é criação dele, é criação de Deus. Não rejeite Jesus. Deixe Ele dirigir sua vida. Deixe Ele dirigir a sua história. Deixe Ele dirigir sua família. Deixa Jesus assumir o controle. Porque Ele vai assumir o controle. Um piloto, um comandante, quando ele é designado para um avião, geralmente ele vai pilotar aquele avião ali, até ele mudar de categoria. Sabe como é que ele chama o avião dele? Jefferson sabe. Meu avião. Meu avião. E ele cuida daquele avião. Quando você deixar Jesus assumir o controle, ele vai falar assim: meu avião. Eu vou cuidar. Eu vou zelar. Mas eu vou zelar esse avião com a minha vida. Jesus entregou a vida dele por você. Com a minha vida, ele está a bordo. Se ferir, vai machucar ele. Amém? Então ele não vai deixar que se fira. Ele vai cuidar, ele vai desviar das montanhas, dos obstáculos. Pode até pegar uma turbulência, mas ele vai falar: passageiros, acalma-se que eu estou no controle. É uma turbulência, mas está no controle. Aleluia.
como rejeitar. A única pessoa que conhece você. Quem está no controle da tua vida. Jesus, ele diz em Jeremias 29:13, fala comigo. Me buscareis e me achareis quando buscar de todo o coração. Achar Jesus é achar a cura. Achar Jesus é achar a libertação. Achar Jesus é achar a quebra de cadeias. Achar Jesus é achar a esposa certa que Ele vai direcionar. Achar Jesus é achar o marido certo que Ele vai te direcionar. Achar Jesus é ter a provisão. Achar Jesus é ter o Espírito Santo. Achar Jesus é ter gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão. Achar Jesus é ter o nome escrito no livro da vida. Achar Jesus é ouvir naquele último dia: vinde benditos de meu Pai. Mas você vai achá-lo quando você buscá-lo de todo o coração. De todo o... E Deus fala que Ele não divide a glória dele com ninguém. Se tiver qualquer resquíciozinho do diabo dentro do teu coração, Jesus não assume o controle. Pergunta, pastor, por quê? Se tiver um pouquinho só do diabo, Jesus não assume o controle. Fala por quê? Porque se acontecer qualquer dano na tua vida, quem vai levar a culpa? O diabo ou Deus? Eu vou provar. No dia do enterro do meu irmão, a minha mãe segurou na mão dele e falou: Deus, por que tu levou meu filho? Mas não foi, meu irmão estava no tráfico, ele era gerente do tráfico de drogas. Quem levou meu irmão? Foi Deus ou o diabo? Quem levou o crédito na hora do enterro? Deus. Então Deus fala assim: se tem um pouquinho do diabo aí, eu não entro. Porque qualquer coisa que dá errada, tu vai me culpar, mas só assumir o controle completamente, tu vai ver. Vai vir a turbulência que for, controla esse avião. Ah, mas o senhor é muito prepotente. Tem tanta certeza assim, porque essa máquina foi eu que criei. Ninguém conhece ela como eu. Se eu assumir o controle, eu levo ela até o destino, e o teu destino é voltar para o Pai, para os braços dele, na eternidade, naquele grande dia. Para isso ele tem que te reconhecer como filho. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Deus não te quer como criatura, Ele te quer como filho. E filho é aquele que deixa o Pai controlar. Deixa Jesus te controlar. Não rejeite Jesus. Rejeitar Jesus é rejeitar o amor, é rejeitar a graça, é rejeitar a misericórdia. Jesus te ama e Ele te pergunta: quer aceitar Ele como Salvador da sua vida? Quer aceitar Ele como piloto da sua vida? Quer? Jesus, meu piloto, em inglês diz my pilot, quer que Ele pilota a tua vida? Deixa Ele assumir o controle. E você vai vencer. Amém? O Senhor nos abençoe por essa palavra em nome de Jesus.